A partir de agora, a gente fala sobre política no Sinal Aberto. Já estamos em contato a partir de agora com o ex-governador e presidente do PSDB em Goiás, José Eliton. Ex-governador, bom dia e muito obrigada pelo contato conosco aqui na Sagres. Muito bom dia. Eu que agradeço o convite para podermos falar um pouco hoje sobre as prévias do PSDB e outros assuntos mais que é competente os entrevistadores da Sagres, na verdade, levar esse debate e conduzir muito bem esse debate. Muito obrigado a todos e um abraço a todos os ouvintes da Sagres. Obrigado, ex-governador José Eliton, presidente do PSDB aqui em Goiás. Zé Eliton, uma observação antes das prévias. Como é que está a saúde? O senhor fez uma cirurgia, me parece, para retirada de um tumor benigno. Acho que está tudo tranquilo com a saúde. O senhor está bem, Zé? Graças a Deus, Rubens Salomão. Antes de mais nada, muito obrigado pela atenção e preocupação. Quero aproveitar e parabenizá-lo pela condução do debate ontem entre os pré-candidatos, ou melhor, entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Você conduziu com muita tranquilidade. Mas em relação à saúde, felizmente, o resultado da cirurgia foi muito positivo. Os médicos entendem que com a retirada, a princípio está resolvida a questão, mas é claro que eu vou fazer um acompanhamento ao longo dos próximos 2 anos aí em relação a esse diagnóstico. Mas estou muito feliz com o resultado do tratamento. Desejando pronta melhora ao senhor, mas pela voz aqui, pela aparência, me parece que o senhor já está bem, esse acompanhamento que seja assim protocolar e que a saúde não seja nenhum tipo de problema. Enfim, presidente do PSDB em Goiás, José Eliton. Presidente, o PSDB tem uma decisão tomada, oficial, como diretório, enfim, sobre as prévias do PSDB entre Eduardo Leite e João Dória, porque a gente já tinha uma posição anterior do senhor e de outras lideranças favoravelmente a Eduardo Leite, e Marconi Perillo, ex-governador, já publicou, né, uma posição favorável a João Dória. Tem divisão, então, no PSDB goiano sobre as prévias que acontecem nesse fim de semana, presidente? Primeiro, o PSDB dá um exemplo de democracia interna, buscando ouvir todos os seus filiados na mais importante decisão partidária, que é justamente a escolha do candidato à presidência da República. Esse modelo, naturalmente, é inspirado no modelo americano de prévias, que os 2 principais partidos daquele país realizam para a escolha dos seus candidatos, o que faz com que a disputa interna, o exercício interno do debate seja salutar. No caso do Diretório de Goiás, nós entendemos por não fechar questão sobre a matéria, liberamos cada um dos filiados e mandatários para cada um escolher o seu candidato conforme suas convicções, conforme a crença naquilo que é melhor não só para o partido, mas principalmente para o Brasil, uma eventual vitória. E com isso nós temos algumas pessoas, alguns líderes do PSDB que estão votando, declarando voto ao Arthur Virgílio, a exemplo do ex-presidente Afrene. Nós temos outros tantos líderes que declaram voto a Eduardo Leite, como é o meu caso, e tem outros que declaram voto ao governador João Dória, como é o caso do ex-governador Marconi Perillo. E isso de maneira muito tranquila e muito respeitosa entre todos os pré-candidatos. O que nós esperamos que, uma vez encerrado o ciclo de escolha dos candidatos, o partido possa se reencontrar, usar uma expressão própria da vida política, lamber as feridas que vão ser abertas, porque todo processo de escolha, naturalmente, ele gera alguns atritos e feridas, mas esperamos que essas feridas possam estar cicatrizadas até o início do processo eleitoral do ano que vem. Ex-governador, presidente do PSDB em Goiás, José Eliton, conosco, prévias no domingo entre Eduardo Leite e João Dória para definir nome do tucano para a disputa presidencial no ano que vem. Cileide Alves, Eliton com a gente. Bom dia, governador. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Bom, o clima, né, durante as prévias, a campanha das prévias foi bastante tenso. O senhor acha que, independentemente de quem vencer, é possível restabelecer um clima mais ameno e que esse clima possibilite que a campanha ocorra sem grandes divisões internas?
E agora fazer é o que nós esperamos efetivamente. Esperamos que aquele que eventualmente for derrotado possa ombrear junto àquele que for o vencedor nas prévias. Nós sabemos que todo processo de escolha é difícil. Não é diferente no PSDB, nessas prévias que estão ocorrendo. Elas estão sendo muito acirradas, o nível de debate público já sinaliza isso, o debate interno ele tem uma acidez maior ainda, então nós sabemos que alguns segmentos do partido têm dificuldade de compreender as posições, as teses de outros que estão, então nós sabemos a dificuldade que vai ser após o domingo próximo, quando teremos a eleição em si nas prévias, mas esperamos que, uma vez ultrapassado, mesmo porque os 3 concorrentes são homens públicos experientes, são pessoas que já passaram por processos de escolha eleitoral, de convenções partidárias e de eleições propriamente ditas, então eles sabem que isso faz parte do processo. É um processo que o PSDB inaugura no Brasil com muita tranquilidade, mas que precisa de muita maturidade e compreensão, especialmente dos líderes que disputam, para que o partido possa se reencontrar após as prévias. Em Goiás, a posição do governador, diferente da sua e de outros líderes do PSDB, isso vai afetar a relação de vocês? É absoluto, mesmo porque não é a primeira vez que nós temos opiniões diversas. Eu respeito, somos companheiros de partido, temos um conjunto de visões próprias e parecidas, próximas, mas é claro que enxergamos determinados fatos sociais, determinados fatos partidários da política, em alguns casos de maneira diferente. Nós temos posições diferentes. Eu tenho as minhas posições, as minhas visões, as minhas convicções, assim como o ex-governador Marconi tem. E tanto ele respeita as minhas, como eu respeito a deles, de outros grandes líderes do partido. Afinal de contas, um partido político ele não tem dono. Ele é formado por todos os filiados do partido que, conjuntamente, elaboram, divergem, convergem para estabelecer a dialética partidária. Então, eu acho que esse é um processo absolutamente natural e que faz com que o partido possa crescer, inclusive na divergência. A divergência, quando feita com respeito, quando feita com observância às teses que são levantadas, ela é salutar para o processo de desenvolvimento interno do partido e para todo o processo de desenvolvimento social. Na hipótese de Dória vencer o Eduardo Leite, o senhor integraria a campanha do Dória para presidente? Bom, vamos aguardar primeiro o resultado das prévias. Eu acho que é muito cedo para tratar disso. Nós temos que ver quais serão as consequências disso, como eu falei na pergunta anterior, em relação a grande parte dos filiados do PSDB, mandatários, não só de Goiás, como de outros estados. Como é que vai ser a compreensão desse fato? Os instrumentos que foram utilizados. Eu quero destacar que eu respeito os 3 pré-candidatos, acho que são bons nomes, tanto o Arthur Virgílio, quanto o João Dória, quanto o Eduardo Leite. Agora, eu acho que é importante esperar a finalização para depois discutir essa questão. Eu tenho uma visão muito clara acerca do momento que passa o Brasil, das teses que advogo, discuti isso muito com o Eduardo Leite, sobre eventual primeiro turno, eventual segundo turno, com o PSDB participando, sem o PSDB participando. Acho que nós temos que estabelecer um diálogo amplo com a frente progressista no Brasil, com lideranças que têm valores de defesa intransigente da democracia, da ciência, valores constitucionais. Eu acho que são pontos que são basilares em qualquer relação política. O Eduardo Leite se comprometeu e compromete com isso com muita tranquilidade. Eu espero que o Dória possa, caso ele seja o vencedor, avançar no diálogo com as forças políticas que eventualmente não obtiverem êxito nas prévias. Mas agora eu acho que é muito precipitado ainda fazer essa avaliação sem a conclusão das prévias. O senhor vai votar pelo aplicativo ou o senhor vai a Brasília no dia da convenção? Não, eu devo ir a Brasília, mas me parece que a votação toda é pelo aplicativo, independentemente de onde esteja. É claro que eu não tenho convicção disso não, mas pelo menos pela informação que eu tive, todos irão votar pelo aplicativo. Em Brasília, acho que será a grande reunião do partido, a formalização do vitorioso naquele momento, né? É porque a informação do diretório, pelo menos até ontem, era de que em Brasília vai ser possível votar por meio de urnas eletrônicas, que foi feito um acordo com
o TSE para instalar urnas eletrônicas lá no local. Falando nisso, governador, houve queixas dos dois lados em relação ao aplicativo sob suspeita de que poderia não estar auditável e não ser de confiança. Isso está superado internamente? Eu espero que sim, mesmo porque o PSDB não tem vocação para argumentos tão vazios quanto o que o Bolsonaro usava em relação às urnas eletrônicas. Se havia qualquer dúvida, os técnicos que devem dar resposta para isso, mas me parece, do ponto de vista de informática, se houvesse algum tipo de falha estrutural, era possível ser corrigido. Me parece que o presidente Bruno Araújo tratou isso da maneira correta. Samuel Rubens. Presidente, acho que o senhor já falou sobre isso, mas eu queria uma avaliação assim direta do senhor, porque, na visão do senhor, pessoalmente, o José Eliton entende que Eduardo Leite seria um melhor candidato do PSDB à presidência do que seria João Dória. Bom, eu enxergo no Brasil hoje um momento de muita radicalização política, onde o debate das ideias e teses, eles deixaram de ter relevância para levar a efeito um debate de natureza pessoal. Nós temos dois polos hoje estabelecidos, dois polos que protagonizam a disputa nacional até o presente momento, que é o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Ambos com um discurso muito radicalizado em relação um ao outro. Acho que o João Dória, ele entraria nessa disputa também radicalizando o discurso, ou seja, nós teríamos 3 players com um discurso muito agressivo em relação um ao outro, com temas que não interessam à população, que não resolvem os problemas da população. Me parece, e é por isso que eu estou convicto que o Eduardo Leite é a melhor alternativa para o PSDB e principalmente para o Brasil, ele tem um discurso mais moderado, mais conciliador. Ele não quer disputar a eleição contra outras pessoas, ele quer disputar a eleição para dar solução aos problemas do Brasil. Nós temos hoje um problema inflacionário muito grande, a inflação está retomando. A dona de casa, quando vai ao supermercado comprar um quilo de carne, ela vê o absurdo de R$100 determinado tipo de carne, R$50 determinado tipo de carne, R$20 determinado tipo de carne. O motorista de táxi, o motorista de Uber, o cidadão comum, quando vai no bolso, quase R$8 o litro de gasolina. O pacote de arroz chegou a R$31, hoje está em R$22, R$25, dependendo do tipo de arroz. E isso nós estamos observando em toda a cadeia de alimentos básicos. A pressão inflacionária é muito grande, que deteriora o poder de compra e coloca milhares de pessoas na miséria. Nós temos um problema de geração de empregos no Brasil. Talvez na história recente do país nós temos os maiores indicadores de desemprego, o que gera um problema muito sério. Então esses são os problemas reais que impactam a vida do cidadão. Ficar o Bolsonaro xingando o Lula e o Lula xingando o Bolsonaro, depois o Dória entrar xingando os dois e os dois xingando ele, isso não vai resolver o problema de ninguém. Me parece que o Eduardo tem uma postura de querer afastar esses debates inócuos, esse tipo de ataque que são próprios daqueles que não têm argumentos, para discutir o Brasil, discutir os problemas reais do país. Eu acho que ele está preparado. A experiência dele no governo do Rio Grande do Sul, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista de programas de inclusão social, é muito bem exitosa. Então, eu acho que ele tem as condições de fazer um debate diferenciado. Um debate não contra as pessoas, mas a favor do país, a favor das ideias, a favor da solução dos problemas reais que impactam a vida do cidadão. Ex-governador José Eliton, presidente dos Tucanos aqui em Goiás. Presidente, qual pode ser a repercussão do resultado das prévias, se por Eduardo Leite ou se por João Dória, para o PSDB aqui em Goiás e para os rumos do partido para a disputa aqui da eleição estadual em 2022? Ou nenhuma repercussão, o PSDB continua com o mesmo caminho, independente da decisão nacional? Bom, acho que a vitória de tanto um quanto o outro, ela vai desaguar em outro passo no processo eleitoral, que é a formação das alianças eleitorais. Evidentemente, me parece que nesse momento, caso a vitória seja do Eduardo Leite, ele tem condições de ampliar a base de aliança eleitoral dele para formar uma ampla frente partidária. O João Dória, pelo que diz a imprensa, teria mais dificuldades nesse cenário. E, naturalmente, as consequências no âmbito das formações das alianças locais, elas também irão existir a partir do desenho que fosse formando em relação às composições nacionais que acabam por impactar a realidade local. Mas, de um modo geral, nós temos convicção que a escolha
nas prévias será de um bom nome e que o PSDB em Goiás estará comprometido com o nome do partido. E a partir de então nós vamos discutir o cenário interno do Estado, que já estamos a fazer através dos encontros regionais, mas a partir do ano que vem também vamos iniciar uma série de encontros com segmentos da sociedade, debater os problemas do Estado de Goiás, estabelecer comparações que são importantes. Me parece que isso independe do cenário nacional. É claro que nós sabemos da criação, dos reflexos, como eu disse, em função das próprias alianças partidárias que serão estabelecidas a partir da escolha do candidato nas prévias. Sobre as alianças, Zé Eliton, qual é a chance, na visão do senhor, pelo que o senhor acompanha das conversas, de acontecer uma situação que seria constrangedora para os tucanos aqui em Goiás, que seria a aliança do DEM, desse novo partido que está sendo criado, da fusão do DEM com o PSL, com o PSDB em âmbito nacional? Se essa aliança ocorrer, seria algo difícil aqui para ser lidado, enfim, para ser trabalhado pelos tucanos, exatamente por ser o partido do governador Ronaldo Caiado, governador? Não, eu acho que para os tucanos é absoluto. Se o Eduardo Leite for o candidato à presidência da República e esse partido União, que é o fruto da fusão do PSL e do DEM, vier a apoiar o Eduardo Leite, me parece que quem vai ficar um pouco constrangido não seremos nós tucanos, e sim o atual governador, que terá que explicar para a sua base essa relação. Nós, eu já tive a oportunidade de tratar esse assunto com o Eduardo Leite, apoiamos amplamente que tenha a liberdade de poder construir as alianças que possam dar sustentação ao seu projeto eleitoral, caso ele seja o vitorioso nas prévias. Nós não temos nenhuma dificuldade, sabemos que o bem nacional ele supera as questões de natureza local. É preciso que a gente tenha compreensão sempre de que política se faz de construir uma agenda importante, seja para o país, seja para o Estado de Goiás. Aqui, no Estado de Goiás, nós não teremos hipótese nenhuma qualquer sinalização de aproximação com o atual governo do Estado, mesmo porque pensamos de formas diferentes, temos programas de governo diferentes, fizemos um conjunto de realizações diferentes e iremos para a eleição de 2022. Um dos elementos é a comparação entre o que nós fizemos e o que o atual governo fez, entre políticas que nós desenvolvemos e políticas que deixaram de ser efetivadas ou que não foram feitas pelo atual governo. Então, nós temos muita tranquilidade em relação a isso, e o PSDB já tem, do ponto de vista de posição nacional, que não irá buscar ter uma coligação ou uma aproximação com outro partido, especialmente com a União, na condição de vice-governador, de vice-presidente, mesmo porque as prévias são para escolher o pré-candidato à presidência. Acho que se tem um movimento que é um pouco diferente desse, seria um movimento que alguns tucanos defendem de aproximação com o Partido dos Trabalhadores. Nós observamos recentemente, inclusive, o ex-presidente Lula sinalizando ao ex-governador Geraldo Alckmin a possibilidade de diálogo. E as forças políticas dialogam, conversam e podem avançar num cenário como esse. Acho pouco provável que o PSDB vá com forças retrógradas para as eleições de 2022. Em Goiás, o PSDB vai ter necessariamente, independente das circunstâncias, candidato próprio ao governo do Estado? Isso é uma definição? E quem são os nomes hoje que os tucanos consideram? A gente acompanhou aí muito comentário entre tucanos sobre uma possível candidatura até do ex-governador Marconi Perillo por conta da posição dele, enfim, da presença dele nesses últimos encontros, nessas reuniões. Quem são os nomes e se realmente o PSDB vai ter necessariamente candidato próprio, governador? Bom, se depender de mim, eu vou trabalhar de maneira muito forte para que o PSDB tenha candidatura própria, mesmo porque o PSDB sempre foi um protagonista da história do Estado, tem um conjunto de realizações muito grande, tem o que apresentar em relação ao seu passado, à sua história, mas tem também o que apresentar em relação ao futuro do Estado. O que nós queremos, quais são as bandeiras que temos, as teses, quais são os programas que queremos implementar, quais são as estruturas de proteção social que queremos resgatar, que foram abandonadas, deixadas em segundo plano. Então, nós temos um conjunto de ações que foram importantes no passado e que serão muito importantes para o futuro do Estado. Defendo de maneira veemente a candidatura. Acho que o partido não pode se sucumbir a um quadro de acessoriedade a outros partidos políticos. Isso não nos impede de ter diálogo constante com todas as forças que têm dois pontos em comum: a oposição ao governo Bolsonaro e a oposição ao governo Caiado.
nós podemos dialogar com essas forças no sentido de construir uma frente ampla. Essa frente ampla, necessariamente, não precisa desaguar numa aliança eleitoral, mas ela pode desaguar em princípios básicos para uma discussão, mesmo porque nós teremos eleição em 2 turnos, que é possível você construir uma agenda que esses partidos tenham compromisso e agenda em torno de valores. Você colocou sobre o PSDB, em relação a nomes, nós temos nomes altamente qualificados. É claro que quem se destaca mais nisso é o próprio ex-governador Marconi, pela sua densidade eleitoral, pelo conhecimento que tem do Estado de Goiás, pela capilaridade das lideranças municipalistas dos 246 municípios que tem com o governador uma relação de confiança, uma relação de buscá-lo para representar este projeto. Mas é claro que isso passa também pela definição estratégica dele. Ele pode ser candidato ao parlamento, ao Congresso Nacional, como pode ser candidato majoritário. Isso vai chegar no momento. O partido como um todo, as lideranças partidárias, o convidam, o chamam para ser o nosso candidato. E além dele, que seria a candidatura natural do partido, nós temos, por exemplo, setor empresarial, temos o Zé Garrote, que hoje preside a DIAL, Otavinho Lage, que já foi presidente, dos deputados, nós temos o Dr. Hélio, que pode ser nosso candidato, assim como a Leda e o Gustavo. Temos prefeitos que são muito bem vistos, tem administrações de sucesso, como Valmir Pedro e Itamar, que podem representar o partido. Acho que o partido está pronto para ir para um debate de ideias, não um debate de agressões pessoais, que isso não leva a nada. Agora, nós temos condições de fazer um debate importante para o futuro do Estado de Goiás. Zé Eliton, ex-governador, presidente do PSDB em Goiás, muito obrigado pela entrevista aqui e bom trabalho ao senhor, uma boa sexta-feira. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço sempre a deferência sua, da jornalista Cileide, um abraço para todos ouvintes da SAGS. Serão abertas as urnas daqui a poucos minutos para a votação para a eleição da OAB. Provavelmente Zé Eliton vai votar. Até às 5 da tarde tem votação para a eleição da OAB. O Zé Eliton citou o debate realizado ontem. A gente vai falar também um pouquinho sobre os bastidores aí dessa disputa na OAB nesta edição. Conversamos aqui sobre o PSDB, que tem prévias para definir pré-candidato a presidente da República neste domingo, Eduardo Leite ou João Dória, com o José Eliton, presidente do partido aqui em Goiás. Destaque a íntegra dessa conversa, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.